Muito boa tarde, bem-vindos a mais uma emissão de Finais de Tarde em Sintonia, segunda-feira, dia 5 de fevereiro de 2024. À segunda-feira rima sempre com sintonia de ataque dedicado aos campeonatos da Associação Futebol de Aveiro. Daqui a pouco vamos ter um programa especial em que vamos olhar para os campeonatos profissionais e nacionais com uma temática central ligada à problemática que vivemos no momento atual, a questão do policiamento e o condicionamento dos jogos que temos todas as semanas relativamente a esta problemática, percebermos o que é que poderá vir daí, isso e muito mais para debatermos daqui a pouco. Só dizer que hoje temos um convidado especial, está connosco o Hugo Gomes, bem-vindo Mister, começamos já por si, é o Mister do Vista Alegre e já vamos perceber um bocadinho como é que está a correr esta época, num campeonato super competitivo, nem sempre conseguimos dar aqui a voz que gostaríamos de dar à primeira divisão Zona Sul, mas já lá vamos, Mister, antes de mais, bem-vindo. Quem é o Hugo Gomes e como é que nasce esta ligação do Hugo Gomes ao futebol, mais concretamente ao treino? É um dos jovens treinadores deste campeonato. Boa tarde. Em primeiro lugar, agradecer o convite de estar cá presente e cumprimentar os meus colegas de painel. O Hugo aparece no treino após ter terminado cedo uma carreira de jogador, por uma questão profissional. Sempre, enquanto jogador, sempre foi um jogador curioso relativamente à questão do treino. E depois de terminar essa carreira, investi nesse sentido. Comecei inicialmente na formação da São Joanense, nos júniores e nos juvenis, alguns anos atrás. É o meu clube, digamos, o meu clube de coração. E posteriormente passei pela Associação Atlética da Banca, nos escalões juvenis, júniores e séniores, como adjunto. O ano passado estive com o Mister Porto em Fiães, até acabar a primeira fase. E depois surgiu a oportunidade de ter um projeto, digamos, a solo, iniciar a carreira como treinador principal em fevereiro no Vista Alegre. Pronto, e dei continuidade este ano, mas surge dessa forma, surge depois de ter o bichinho como jogador, de não ter conseguido chegar onde queria em termos de patamar, digamos assim, passar para a questão do treino. Olhando para esta primeira divisão e alguém que está no Vista Alegre há uma época, sensivelmente e meia, que nível é que temos nesta primeira divisão, Mister? Já acompanhou outras realidades, ainda no ano passado estava no campeonato de SABSEG. A primeira divisão, principalmente a Sul, que é uma realidade, como disse há pouco, nem sempre conseguimos olhar com a atenção que gostaríamos de ter, como é óbvio, porque o tempo também não é muito, mas qual é a realidade do campeonato, qual é que é o nível do campeonato e como é que vê esta época? Já lá vamos ao Vista Alegre em si, mas no seu todo, sente que está mais forte, está mais competitivo, a Norte tem sido a sua panagem? Claramente, posso lhe dar um termo comparativo. Na 15ª jornada, no ano passado, o Vista Alegre tinha 30 pontos e estava em terceiro lugar a 8 pontos do primeiro. Ou seja, o que é que eu quero dizer com isto? Neste momento, existem 7 ou 8 equipas que claramente têm um objetivo de subir na Zona Sul, e isso não se verificava o ano passado. Naturalmente que algumas já estão distantes, mas existe esse objetivo claro de subida da maior parte das equipas que compõem este campeonato. Ou seja, em 14 estamos a falar de 8, estamos a falar de mais de 50%. E de facto existe um upgrade muito grande em termos competitivos e em termos de qualidade na Zona Sul, porque o campeonato está a ser muito mais disputado, muito mais renhido, e começa-se a ver neste início de segunda volta que qualquer equipa pode perder com qualquer uma. Aconteceu-nos isso na primeira jornada da segunda volta, que perdemos em casa do Pinheirense. Aconteceu isso também esta semana. O Mialhada, que era o primeiro, foi perder a casa do Calvão, que está numa luta de não descida. Por isso determina muito aquilo que é o nível competitivo, e na minha opinião claramente nivelado por cima este ano na Zona Sul, com muitas equipas a apresentar um bom registro de futebol, a apresentar boas ideias, a apresentar novos jogadores e a elevar naturalmente a fasquia competitiva e a dificuldade. O projeto Vista Alegre, fala-nos um pouco deste projeto. O ano passado chega a meio da época, consegue a manutenção aqui também neste campeonato, embora os objetivos do Vista Alegre sejam sempre diferentes pelo seu passado recente ligado à elite do futebol aveirense, mas olhando para a época de 23-24, que foi a que está a decorrer, foi aquela que preparou de início. Como é que preparou esta época? Como é que está a ser esta época desportiva até o momento? Em primeiro, nós o ano passado chegamos com 2/3 de campeonato, chegamos a 9 jornadas do fim e naturalmente que sabíamos a dificuldade que iríamos ter para poder subir divisão.
O objetivo quando fomos para o Vista Alegre foi claramente não só ter terminar essa época desportiva, mas independentemente do que fosse o desfecho desportivo, poder dar continuidade na época seguinte. Foi essa a ideia. O ano passado foi um ano para nós de preparação, porque muito honestamente, apesar de conhecer muitos jogadores e muitas realidades, também sou mais da zona centro e zona norte do que propriamente da zona sul, e não conhecia alguns clubes e alguns campos, e foi um ano de preparação em que culminou, digamos assim, com eu vou chamar uma final em Mostelo, na penúltima jornada do campeonato, em que se nós ganhássemos passaríamos para segundo e teríamos uma grande probabilidade de subir divisão. Não aconteceu. O Mostelo subiu com todo o mérito, com o Mr. Carlos Manuel, que preparou a época também de uma forma diferente desde o início, e nós aproveitamos, digamos, essa aprendizagem que tivemos nessa época desportiva para poder cimentar o processo para este ano. Este ano foi claramente, e é claramente, o nosso objetivo a subida de divisão. Não há outro objetivo em termos de campeonato, e naturalmente escolhemos e fizemos o plantel à imagem daquilo que nós pretendemos para o clube. Mudamos muitas coisas, como se começa logo na média de idades do nosso plantel, é uma média de idades abaixo de 23 anos, porque também, como estive muitos anos ligado à formação, entendo que não é a idade que determina a capacidade ou a qualidade. E pronto, e escolhemos um plantel jovem, com muita ambição, com muitos desejos individualmente também de chegarem a outros patamares. Isso traz-nos vantagens e desvantagens, como tudo na vida, e estamos bem cientes disso, e foi esse o caminho. Ter um plantel primeiro super competitivo dentro de casa, em que todos os jogadores sabem que têm que suar muito à semana para poder jogar ao domingo, ou sequer até estar na convocatória. E acho que é a primeira pedra basilar de qualquer sucesso esportivo. Exatamente. A primeira pedra basilar é quem tem a capacidade de o poder fazer, porque nem sempre há essa predisposição até por parte diretiva, mas quem tem, acho que é a primeira pedra basilar, é haver uma competição interna saudável, mas que exista para ninguém se sentir confortável em nenhum momento. Nós já lá vamos então ao campeonato, vamos também lançar a taça de Aveiro, porque é uma das condições em que o Vista Alegre se mantém, e tem até um derby aqui perto, um jogo quente aqui perto, em Passos de Brandão. Já lá vamos. Diniz, Carlos Silva, bem-vindos também. Um abraço ao nosso Helder, que hoje não pode estar aqui connosco por questões profissionais. Diniz, o Vista Alegre é um clube que tu conheces relativamente bem, nem quando mais fosse pela proximidade geográfica dos teus tempos por Aveiro. Como é que vês este clube que tanto tempo nos habituou a estar na elite aveirense, agora está na primeira divisão, embora este ano está com um projeto aqui com o Mr. Hugo bastante sólido, nesta altura líder da primeira divisão Zona Sul, e ambiciona, como é óbvio, voltar à elite do futebol aveirense? Olha, antes de mais cumprimentar quem nos escuta lá em casa, os colegas aqui de painel, o Mister e a ti, Filipe. Olha, de facto o Vista Alegre ainda é um bocadinho mais além daquilo que disseste muito bem. O Vista Alegre é um clube bastante familiar para mim, em primeiro lugar porque tive 10 anos naquela região e no Beira-Mar, e tenho lá muitos amigos e sei histórias e participei em algumas também, dessa gente de Ilhavo e desse grande clube. Depois de ter deixado Aveiro e ter rumado aqui mais a norte, eu depois tive o meu filho mais velho, que em mestrado de Biomedicina Molecular na Universidade de Aveiro, foi para o Vista Alegre e representou o Vista Alegre lá nos séniores, e pronto, e eu fui muitas vezes ver o meu filho jogar, e é um campo que eu conheço muito bem, ainda ele era pelado. Cheguei também, inclusive, não é do tempo daqui do Mister, mas é do nosso tempo e do Carlos, que antes havia aqueles chamados torneios de reserva, que era à quarta-feira, que as equipas aproveitavam para
liberar cartões, castigos, era um bocado assim, porque o jogador era castigado, apanhava um jogo, e se houvesse uma competição que era as taças das associações, já contava, porque era um jogo oficial, já contava, e muitas das vezes apanhando um jogo, praticamente podia jogar no domingo a seguir e no campeonato, pronto, e outras vezes era utilizado inclusive para recuperar jogadores lesionados, e eu nesse sentido cheguei a fazer alguns jogos também de reservas, digamos assim, onde entrava aqueles clubes ali da zona, mas a grande imagem que eu tenho, de facto, é muito mais recente que esta, a que está mais viva, digamos assim, no meu coração, foi de facto estes tempos em que o meu filho lá esteve em 2000 e qualquer coisa, 2015, 16 por aí, em que de facto representou ali o Vista Alegre e pronto, e é um clube bastante bairrista, pronto, muito ligado àquela empresa, tem uma história fantástica. Convido a todos os ouvintes lá em casa que tentem descobrir internet e noutros. É um clube com uma história muito bonita e uma tradição e ligado também a uma arte porcelana fantástica, reconhecida mundialmente, e eu penso que é de facto um grande clube que tem uma boa história e uma bonita história. Carlos Silva, também aqui as boas-vindas ao nosso ao Mr. Hugo, e a ligação ao Vista Alegre. O Sr. Carlos é uma ligação ao mundo, portanto certamente terá uma história com o Vista Alegre. Não é, para já vou cumprimentar os ouvintes em casa, cumprimentar aqui o Paulo Diniz, cumprimentar aqui o Mr. Hugo Gomes e cumprimentá-lo sim. Eu desde 1955 que sei o que é o Vista Alegre, não pela fábrica da louça, mas pela equipa de futebol, porque a minha casa fazia... Mas era, desculpa, Carlos, era um campo difícil, muito difícil. Eles estavam... Era difícil de aturar. Jogavam muito com as deixas do Beira-Mar, com os jogadores que não serviam para o Beira-Mar iam para lá para o Vista Alegre, e o Lamas fez 2 vezes ou 3 vezes até 1963 os jogos de passagem com eles, com o Vista Alegre. O Vista Alegre campeão da 2ª divisão e o Lamas o último nunca descia naquele tempo. O último disputava com o primeiro e eu jogava com o primeiro da outra divisão e quem ganhasse ficava. Porque as equipas que jogavam na 2ª divisão tinham muita dificuldade em subir à primeira naquela altura. Claro. E eu lembro-me deles para isso aí, porque tenho em casa, olha, até vou aqui focar um caso, num desses jogos. O Lamas perdeu 4-2, o Lamas perdeu 3-1 no Vista Alegre e ganhou 4-2 em casa. Depois tiveram que fazer uma finalíssima. E nessa finalíssima aí o Lamas ganhou. E houve outra em que ganhou o Vista Alegre. E eram as equipas que já naquela altura havia o problema de se andar à procura de jogadores, mas gratuitamente. Claro. Não havia, portanto, o problema de uns anos atrás e o de agora, de que os jogadores são incentivados a jogar numa equipa porque têm sempre alguma coisa que os encaminha para lá. De qualquer das formas, é uma equipa histórica do Campeonato de Aveiro. Já estive em diversos clubes da Distrital como treinador e havia muita dificuldade em ganhar ao Vista Alegre. Já joguei contra o Vista Alegre, fora do Vista Alegre, portanto eles não podiam jogar no campo deles. Foi jogar ao Sousense, salvo erro, uma equipa. Sim. Foi lá jogar também contra eles, mas era uma equipa que tinha sempre juventude, na minha opinião, eram jovens, mas tudo jovens, bons jogadores. E o grande problema do Vista Alegre era não ter metas a atingir, na minha opinião, naquele tempo. Hoje é diferente. Depende da ambição dos treinadores, depende da ambição dos dirigentes e depende também daquilo que realmente as pessoas do lado do clube, os adeptos, e você e a sua equipa técnica, quer para, em termos de futuro. Mas se me perguntarem, o Vista Alegre faz falta no campeonato SAB-SEG, todas as equipas fazem falta lá. Todas as equipas querem ir para lá. Porque o campeonato SAB-SEG atingiu um nível, um patamar forte, em que há uma visibilidade também muito interessante que as próprias vilas, cidades,
aldeias ou seja o que for, têm interesse em ver as terras deles na AFA TV. E depois já, mesmo em termos de comunicação social, jornais e revistas e a própria AFA em si, ajuda muito essas equipas aí a serem cada vez maiores. Eu folgo imenso por saber que o Vista Alegre está em primeiro lugar, que eu sigo isto aqui, tenho a certeza que quando chegar a casa eu vou lá procurar. O Vista Alegre já andam mais a meio, já andam mais cá em cima, e agora está tudo muito equilibrado aqui. Porque eu sei que equipas que estão aqui em baixo já esperam lá em cima. Sim, o Bolonguense. Pronto, o Bolonguense andou em primeiro. Até à sexta jornada tinha 5 vitórias no empate. Pronto, isso eu lembro-me disso aí. E por acaso eu tiro todas as semanas a classificação e os resultados, porque às vezes o Filipe surpreende-nos aqui lá com a primeira divisão e às vezes a segunda e a taça. E nós temos que estar preparados para poder ter capacidade de resposta para isto aqui. Mas já, O seu caso está sempre preparado. Sempre Não, preparado. não, eu por acaso, eu pessoalmente é uma zona que eu acompanho muito. Apesar de muitas das vezes nós aqui falarmos muito mais das equipas a norte, não é? É normal, mas eu pessoalmente, por acaso, costumo e acompanho, e tenho acompanhado de facto, porque de facto tem sido muito equilibrado. É um campeonato que praticamente, se repararem, tem quase todos 3, 4 derrotas, o que significa que realmente qualquer um pode ganhar a qualquer um. Não é tanto como a Zona Norte, que temos os 2 primeiros praticamente com 1 ou 2 derrotas, não sei de cabeça, mas tem uma derrota e o Carregosa também tem uma derrota. Exatamente. Na Zona Sul não é tanto assim. E o Carcogense tem uma derrota cada um. Exatamente. Na Zona Sul não é tanto assim. Então, acho que tem 3, 4 derrotas por aí, 5 derrotas, curiosamente, é o Vista Alegre que está em primeiro e o Mourisquense que está em sétimo. Exatamente, exatamente. E de facto isto é prova de facto daquilo que estamos a dizer, do equilíbrio, porque qualquer um ganha a qualquer um. E eu sigo porque pronto, é como já foi dito anteriormente, é uma zona onde, pronto, eu casei lá, minha esposa é de lá, tenho muitos amigos lá, representei o Beira-Mar 10 anos, não são 10 dias. Pronto, vivi, tenho, a maior parte dos meus amigos é daquela zona e eu tenho curiosidade muitas das vezes em seguir e ver como é que anda aquela zona. Cá em cima. Há muita gente não sabe, mas eu estive agora aqui a olhar para a classificação. 12 equipas deste campeonato já estiveram nos nacionais. Exatamente. Na Zona Sul, 12 equipas. Só não está o Vila Nova de Monsaros O Santo o Santo André. O resto tudo esteve a disputar o campeonato de Sabsega ou campeonatos nacionais. É verdade. E algumas delas, se calhar, já estiveram na terceira divisão comigo, o Balonguense, Valcambrense? o Alcambrense, que eu já fui eu que subi. O Banca? Sim. O próprio O Gafanha. O Gafanha já esteve na segunda divisão. Cialhado? Sim, Milhada também. Todas estas equipas, e portanto nós estamos a esquecer que estas equipas caíram, mas mantêm-se de pé ali em termos desportivos, e nós temos de respeitar portanto a história dos clubes, porque isso também conta muito em termos. Nós já vamos voltar aqui à primeira divisão, vamos então à análise dos campeonatos, vamos ser um bocadinho mais breves nas análises, mas temos tempo ainda para analisar aquilo que aconteceu este fim de semana. Jornada 20, campeonato Sabseg. No sábado, Alvarense 1, Joé Forte 1, Mostelo 5, Fiães 2, Alba 2, Moris 2, Cesarense 0, Canedo 2, Louveiro Bairro 1, Bambilhosa 1, Recreio de Águeda 2, Sporting Espinho 0, Mansores 0, União Lamas 2, Fermentelos 0, Estarreja 1 e o Levão 0, Passos Brandão 1. Já vamos à classificação, análise aos resultados. Carlos Silva com especial atenção para a vitória do União Lamas em Mansores. Apesar de ser um dos últimos classificados, é sempre um campo tradicionalmente complicado na qualidade de visitado. Eu volto a referenciar aqui o seguinte: continuam as equipas que vão jogar fora de casa a obter resultados inesperados. Inesperados não, porque eu continuo com a minha. Acho que o treinador, o próprio treinador que vai jogar fora, sente-se mais à vontade para ganhar do que para ganhar em casa, porque em casa obrigatoriamente tem de ir para a frente à procura do melhor resultado possível. Sente que a pressão está mais alta este ano? Em todos os campeonatos. A pressão... Eu até vou aqui referenciar uma coisa que se calhar até nem devia. O lugar dos treinadores está em jogo todas as semanas. Todas as semanas.
Porque eu acompanho futebol e vou ao sábado ver a primeira divisão ali na zona de... O do Alvarense penso que já foi. Segundo ouvi ali dizer. naquela zona do ADN e do Relâmpago Nogueirense, eu vou para ali ver jogos, espero aqui pertinho, e se não houver jogo nenhum vou lá ver esses jogos aí. E uma das coisas que me surpreende é o seguinte, é o que se vê lá mais é jogadores e treinadores. Uns no ativo a fazer espionagem e outros à procura de uma vaga, que as pessoas os beijam, olha que ele está livre, o outro está livre. Portanto, eu acho que isto aqui é um dos grandes problemas, e eu acho que aqui no Campeonato SAF-SEG há muitos treinadores com a vida deles em risco, e isso parecendo que não tem discernimento ao próprio treinador ter ele discernimento para ele poder pensar de outras coisas. Por exemplo, eu acho que a capacidade de um treinador pensa no seguinte, porque eu falo, sou repetitivo nisto, porque nós fazemos um discurso no balneário para um jogo e 5 minutos depois já pensámos de outra forma, porque não vamos encontrar nada daquilo que estávamos à espera, não é? E eu acho que a categoria de um treinador é, nesses primeiros 10 minutos, saber ter capacidade para mudar o rumo das coisas, ou já ter a equipa dele preparada com o plano A, B ou C, para que estas coisas, se acontecer isto aqui, quando eu disser, temos de mudar isto aqui, a equipa está preparada para mudar. Porque a grande vantagem é essa, e eu acho que os treinadores que tiram mais rentabilidade destes campeonatos e dos resultados são aqueles que têm capacidade para isso. Agora, quanto aos resultados em si, houve aqui muitas surpresas. Portanto, o caso do Lobão, uma equipa que vem quase todas as semanas, ou de 15 em 15 dias, contratar jogadores para reforçar e fazer coisas bonitas, voltou a perder pontos em casa. Se calhar chega no domingo fora e vai ganhar, não é? O Oliveira do Bairro também, nos últimos jogos, não tem dado seguimento àquilo que vinha fazendo há uns tempos atrás. O Águeda está a ressurgir agora outra vez no meio disto tudo. O Alvarense, uma desilusão porque empatou com a Juve Force, mas eu disse aqui, quando Lamas foi jogar a Juve Force, e eu disse aqui, a Juve Force é uma das melhores equipas do campeonato de SAF-SEG a jogar a bola. E tem jogadores para isso, e é o tal problema que eu estava a focar aqui há bocadinho, mudou de treinador e melhorou, quer dizer, nunca mais perdeu. E depois tem outras, por exemplo, o Monsores também contratou 3 ou 4 jogadores, mudou de treinador. O Fermentelos mudou de treinador, veio pontuar a Passos Fernão, já perdeu em casa com o Estarreja também mudou de treinador, perdeu e ganhou, e outras coisas mais. Agora vamos falar então do jogo do Lamas. Acho que o Lamas não deu a mínima hipótese ao Monsores. O Lamas é uma equipa, na minha opinião, com uma personalidade muito forte, tem um estilo de jogo próprio. Os jogadores encaixam muitíssimo bem na tática ou no sistema que o Lamas aplica, e o Lamas chegou a Monsores com a predisposição de resolver o jogo o mais rapidamente possível, e fê-lo com diversas oportunidades, numa pressão constante sobre a equipa do Monsores, e olhando à capacidade técnica do Lamas, aos jogadores evoluídos que tem, o Lamas tirou rentabilidade disso, fez 2 golos com relativa facilidade, falhou mais meia dúzia deles, e chegou ao intervalo com 2-0 e depois controlou o jogo. Se me perguntarem assim a mim se em algum momento do jogo esteve em causa a vitória do Lamas, nunca, porque o Lamas esteve sempre mais próximo de aumentar para 3-0, 4-0, 5-0, 6-0, do que eu, se disser que o Monsores foi 5 ou 6 vezes à baliza do Lamas, se calhar é um exagero, mas porque o Lamas não lhe deu alternativa nenhuma. O Lamas empurrou-os lá para a zona deles, e depois, com uma segurança de bola muito boa, o Lamas sabe o que quer, tem jogadores que desequilibram, e depois o Lamas é uma equipa muito poderosa. Quando perde a bola, o Lamas pressiona rápido para ganhar a bola. O Lamas, é isso que eu digo, é muito melhor ter posse de bola do que andar atrás dela. Não é? E o Lamas faz isso muitíssimo bem, e as equipas vão aguentando enquanto podem, mas chega a determinada altura,
que, por muita capacidade física tem um jogador, saber que a bola sai do Lama joga com 3 centrais, sai do central do direito, vai ao centro, vai à esquerda e tem lá um indivíduo na frente que geralmente é quando anda ali a fazer de bombeiro, vai à esquerda, vai à direita, vai lá 6 ou 7 vezes, a oitava já não vai, não é? Porque não, agora, quanto ao resto, opa, acho que foi uma boa vitória do Lamas soube aproveitar o deslize de alguns adversários e cimentou o primeiro lugar e oxalá que seja para ficar. Diniz, também aqui uma análise aos resultados, não sei qual é que te salta mais à vista deste fim de semana, acredito que já lá vamos falar a nível da classificação, possa ser uma jornada, não diria decisiva, mas importante para aquilo que será o desfecho do campeonato. Sim, eu penso que sim. Não, os resultados, eles estão mais ou menos dentro de alguma normalidade, mas agora há sem dúvida nenhuma a realçar a vitória do Paços Brandão em Lobão. Penso que é de todos, digamos assim, de todos aquele resultado que me parece mais surpreendente, digamos assim, porque de facto lança o Paços Brandão se já o era até aqui, agora com este resultado, eu penso que, e com o resultado que o Ovarense acabou por ter em casa, eu penso que lança aqui o Paços Brandão um bocadinho, naquela confirmação que eu acho que já não era dúvida para ninguém e claro está, neste momento, face a este resultado, a equipa que melhor se posiciona, digamos aqui agora, para fazer frente quer ao Lamas, quer ao Espinho. O caso do Ovarense, eu até me custa dizer, porque ainda no final, no domingo, o primeiro telefonema que eu tive foi de facto uns amigos de Ovar e disseram, tu parece que adivinhas. De facto, eu disse que o campeonato ia ser um bocadinho difícil para o Ovarense e através desse telefonema até me disseram, e eu há bocado aqui de microfones abertos disse, não sei até que ponto isso é verdade ou se tem alguma veracidade, me disseram que o treinador tinha sido chamado a uma reunião de direção, não sei se realmente, mas isso informação, até claro, eu também não e peço desculpa notícia, não vi qualquer informação e eu disse isso de microfone aberto, não sei se houve de facto se confirma ou não, é única e simplesmente uma informação que eu tenho de pessoas amigas e credíveis. Não, pessoas amigas e credíveis, e acho que também de parte a parte não havia qualquer interesse para não acreditar nisto. Qualquer das formas, é este resultado que me salta. Há que dizê-lo, e eu estive a ver o jogo e revi-o novamente, o Paços Brandão teve de facto alguma sorte. Fê-lo por isso, acaba por ser um justo vencedor, na minha opinião, mas teve alguma sorte, acaba por marcar um golo um bocado aos repelões, frutos de uns ressaltos, e depois soube muito bem gerir o jogo. Há depois Deixa-me só aproveitar pequeno acidente. Mandar um grande abraço para o Luís Miguel e para toda a estrutura do Lobão, e para a equipa técnica, para os colegas e também para o Rolas, porque foi um momento arrepiante. Exatamente. Eu não estava no estádio, eu ouvi apenas o relato pelo Filipe Freixo e arrepiei-me com as palavras do Filipe Freixo. Depois fui ver a imagem do som. Aquilo são. Pronto, é isso. Eu penso que há que lamentar isso. São lances que acontecem. Embora. Desculpa, está a te interromper, mas claro, muitas vezes focamos naquilo que é quem sofre a lesão e provavelmente poderá estar até a lesão poderá até colocar em causa a carreira do Luís Miguel, não porque é um grande jogador, mas é preciso ver também como fica o jogador de Paços Brandão depois de toda esta questão. Claramente. Fica claramente transtornado, não há qualquer tipo de maldade. Sim, não há assim uma maldade, há digamos uma certa, isto segundo agora as novas regras, e isto
não deixa de ser uma opinião minha, eu acho que nesse lance, para infelicidade que acontece no futebol e que o Passos Brandão acaba por ser um justo vencedor, porque entretanto soube gerir muito bem o resultado e com mais um jogador, na segunda parte geriu muito bem aquilo e acabou por acabar de ser, apesar de na segunda parte o Lobão ter feito tudo e mais alguma coisa, mas de facto o Passos Brandão soube gerir a situação. Agora, há que dizer também que se, na minha opinião, o jogador, embora não intencional, naquele lance, quanto a mim, deveria de ser expulso. E ao não ser expulso, esta é a minha opinião, e ao não ser expulso ainda acabou por ter uma pequena desvantagem, porque vai lá alguém discordar e acaba por ser expulso um jogador do Lobão, e nesse aspecto o Passos Brandão tirou alguma vantagem. Eu penso que são lances normais e eu andei lá dentro e era um jogador bastante... O Tiago Leite tem que tirar o jogador, porque o jogador não consegue continuar a jogar. Claro, como é lógico, é uma carga psicológica, sim, e é um jogador, sim. Desculpa, mas é um jogador que é obrigado a sair, não pondo em causa aqui se a tua opinião, se claro. Não, embora cada um pode dar a sua opinião. Aqui a única questão é, ou seja, também reportando aos factos, pela voz do Filipe Freixo, que Tiago Leite teve que tirar o jogador, porque o jogador estava em lágrimas. Claro, e eu acredito aqui que sim. Também. Não é fácil. Há uma contrariedade no Não é fácil. Acaba por ter ali a expulsão do Leite. Não é fácil. Pronto, num desconto talvez emocional. Mas por até seguimento noutras divisões e noutras situações que nós temos assistido, não há maldade da parte do jogador do Passos Brandão. Há o caso do Luís Dias, eu acho é que ele foi um tanto ou quanto negligente nesse sentido, na abordagem ao lance, e acabou por causar uma lesão gravíssima. E eu acho que nesse sentido, sem querer dar culpas, única e simplesmente respeitando agora algumas novas ideias sobre as regras de jogo, eu acho que o jogador deveria ter sido advertido. Esta é a minha opinião, porque já assisti a lances semelhantes e à qual os árbitros têm essa... Para terminar, posso passar? Força. Mister, aqui também uma palavra, já lá vamos à primeira divisão, temos que acelerar um bocadinho, mas como é que viu este fim de semana? Com mais atenção, como é óbvio, a primeira divisão, mas como é que vê o Sabsegue? O Sabsegue, para mim, os dois resultados que me surpreenderam. A primeira derrota do Espinho em Águeda, que vinha desde novembro sem uma derrota, ou seja, se não tivesse perdido em Espinho, em Águeda, faria 3 meses sem derrotas, o que é assinalável. E depois a vitória do Estoril em casa ao Fiéis, não pela vitória, mas pelos números, porque o Estoril neste momento, em 21 jogos que tem no campeonato, só houve um jogo que fez mais do que 2 golos, que foi na vitória 3-0 em Manções, ou seja, parece-me os dois resultados, não direi surpreendentes, mas que são contra a corrente, até porque o próprio Estoril também vinha de 3 derrotas seguidas, depois de uma série de vitórias grande, e parece-me que o Estoril pelos números que foi, e o Espinho por estar há tanto tempo sem perder e está numa luta acesa. Mas relativamente ao jogo do Espinho, eu acho que é um resultado enganador. Esta é a minha opinião. Eu também vi e revi o jogo, é um resultado extremamente enganador. O primeiro golo nasce de um remate de muito longe da área, da meio do meio campo, e com alguma facilidade por parte da defensiva do Espinho, onde de facto o Espinho estava a controlar muito bem o jogo, a chegar muitas vezes à baliza do Águeda, com bastante perigo até, com alguma incapacidade até de finalização, e surge esse lance. E na segunda parte é quase idêntico, quando o Espinho está constantemente em cima do Águeda, o Águeda despacha uma bola, fica ali o jogador do Águeda entre os dois centrais que estão única e simplesmente à zona, sem uma única marcação direta, e ele vai para cima deles, 2-1, 2-2, e acaba por matar o jogo desta forma. Agora, há que dizer, na minha opinião, é um resultado um tanto ou quanto injusto, mas o futebol é exatamente isso, sem querer dizer com isso que
não tem mérito o Agde, claramente que tem, porque isto foi a estratégia, agora com muita ajuda, digamos assim, por parte do Espinho, nesse aspecto. Surpreendente também porque aumenta aqui a vantagem do Lamas, não é? Neste momento passa a ter 8 pontos. Mister, permita-me juntar até a classificação nesta altura. A União Lamas é líder com 51 pontos, segundo a Sporting Espinho 43, Sei Passos Brandão 41, quarto Avarense com 39, quinto Recreio com 37, sexto Alberbar com 34, sétimo Lobão com 32, oitavo Pampilhosa com 29, nono Bostelo e José Force com 22, 11º Canedo com 21 pontos, menos um jogo, 12º Estarreja dos Moris Ferimentelos com 19 pontos, 15º Fiens com 18 pontos, 16º Alba com 17, 17º Massas com 13 e 18º Lanterna Cearense com 12 pontos, mas com menos um jogo. Aqui também aproveito para acelerarmos um bocadinho aqui o processo. Sim, aqui é o que eu estava a dizer, em questão do Espinho, do resultado, não da exibição em si, o resultado acaba por ser surpreendente, porque estamos a falar de uma equipa que estava a 5 pontos, que nos últimos 3 meses tem ganho praticamente os jogos todos, tem feito bons jogos, tem apresentado um bom futebol, e pronto, e o resultado é contra a corrente, naturalmente não decide nada, mas neste momento dá uma margem de 3 jogos para o Lamas, porque na verdade o Lamas com a vitória em casa sobre o Espinho ainda terá o jogo em Espinho, mas neste momento terá uma margem de 3 jogos a poder não vencer e manter a liderança, e é uma margem confortável, sabendo que este campeonato é muito equilibrado e muito difícil, mas como o Sr. Carlos disse bem, o Lamas é uma equipa muito bem apetrechada, e que é uma equipa maturada, uma equipa que sabe gerir os tempos de jogo, e que com a entrada do Mr. Fernando nesse aspecto tem sido também muito regular, por isso a questão do resultado ter sido surpreendente também, pelo impacto na classificação. A análise do campeonato, a classificação, aqui é uma palavra para este fosso de 8 pontos agora que é entre a União Lamas e o Sporting Espinho. Na sua opinião, já é suficiente para a União Lamas, ainda que a 14 jornadas, ser o campeão deste campeonato sub-série? Eu conheço-me há quantos anos, filho? Alguns. Conheço há alguns anos, eu andei no futebol muitos anos e não está nada a ganho para o Lamas. Mas estão 42 pontos em jogo. Já há bocadinho estamos aqui a falar do Mister e ele está aqui em primeiro lugar, mas 2 derrotas seguidas vem para quinto ou para sexto. E o problema é esse aí, é que nós, da mesma forma que o Espinho perdeu o Inhague, o Lamas também pode lá ir perder. E podem acontecer muitas coisas, porque o futebol ninguém ganha nada sem jogar, digo isto todas as semanas aqui. E as pessoas às vezes não percebem isso, e as camisolas agora não ganham nada. Ganha quem trabalhar mais, quem for mais inteligente, quem tiver mais capacidade de perceber aquilo que o adversário pode ser em termos de perigo para ganhar ou para perder o jogo. Mas permita-me colocar esta questão: com este impacto, o Alvarense, na sua opinião, ainda terá legitimidade para sonhar com a subida de divisão? Agora você repara no pormenor. O Alvarense veio domingo, agora domingo a 8 dias ao Lamas, domingo é para a taça, e ganha o Lamas. Ganha o Lamas. Já começa a pensar outra vez, mais um de 0 ou 2, nós até podemos apanhar o Lamas. E as pessoas têm que ter os pés bem assentos no chão, que o Lamas não ganhou nada ainda, está muito bem encaminhado, sim senhor. Os jogadores do Lamas têm demonstrado, não são profissionais, mas têm demonstrado um profissionalismo de grande qualidade, respeitam os adversários, vão para qualquer campo, estão acompanhados por muita gente e têm sido eles os obreiros do Lamas ter uma massa associativa como tem agora. O Lamas tem muito mais sócios, deve aos jogadores, deve ao treinador, deve à direção. E os grandes clubes fazem-se dessa forma, é com o trabalho, porque quem faz o Porto ser grande ou o Benfica são os resultados. O Lamas é igual, o Vista Alegre é igual, o Passos Brandão é igual. O Passos Brandão, vou focar aqui um caso. Você sabe há quantos anos o Passos Brandão não ganhava tantas vezes? E de ver os campeonatos daqui para trás. O Passos Brandão tem uma mudança espetacular. Porquê? Organizou-se, claramente. Tem melhores estruturas, tem um bom treinador, contratou jogadores para lugares certos, manteve a espinha dorsal do ano seguinte e agora está a colher os frutos disso aí. Agora diz, o Passos não jogou muito cá atrás, ou jogou muito lá na frente, a bolas bater na trave, não entraram. Eles fizeram para isso.
E acabaram por ganhar, marcaram um gol, ganharam um limpinho, ninguém pode dizer nada de que eles foram ajudados ou não pelo árbitro. E isso aí é que é fundamental. Agora, dizer que o Lamas neste momento está numa boa posição, está sim senhor, mas ainda há muito campeonato, o Lamas tem muitos jogos fora perigosos, outros que não me parecem e vão ser, e nós às vezes pensamos que vamos ganhar com facilidade a qualquer campo, e o Lamas foi a Esmorês e empatou 2-2 com os Esmorês e esteve a perder 2-1 no tempo de desconto. Permita-me só juntar, o Lamas fora vai a Cesar, vai a Lobão, vai a Águeda, vai a Espinho, a Passos de Brandão, a Canedo e a Fiães. São jogos fora. Está a ver? Você já sabe que são os jogos de Lamas fora. Eu acredito nisto que eu estou a dizer, e eu sei desses jogos que eu vejo isso todos os dias. Eu todos os dias vejo-me em Lobão, em Águeda, a ver o Lamas. E agora posso dizer também quem é que joga o Espinho. Vai a Canedo, mas aqui é para a taça. É quase igual. Vai a Pampilhosa, vai a Estarreja, vai ao José Force, vai aos Moris, vai ao Mansores e vai a Cesar. Portanto, mais jogos em casa do Espinho que fora. E agora eu pergunto-lhe, o Espinho tem alguma garantia que vai ganhar jogos todos em casa? Não, Sr. Carlos, eu estou a pegar na análise que estava a fazer de jogos fora. Exato, jogos fora. Os jogos em casa e fora. Questão, por isso é que estava-lhe a dar apenas este complemento, até para os nossos ouvintes também saberem um bocadinho. O Alba neste momento é um candidato a descer. E veio jogar a Lamas e durante 20 minutos foi superior ao Lamas. E fez uma exibição espetacular, mesmo a jogar com menos um jogador. Nunca ninguém dentro daquele campo percebeu que o Alba estava a jogar com menos um jogador. E ontem esteve a perder 2-0 em casa com os Moris e conseguiu empatar 2-2 e que acabou por fazer até ganhou um pontinho ou menos, não deixou os Moris fugir, mas também não ganhou nada com aquilo, porque o grande problema das equipas hoje é empatar. Empatar e perder. Empatar, perde 0 pontos, empata, perde 2 para os que vão para a frente. E é necessário que, eu digo isto às vezes aos treinadores, de eles saberem fazer contas. Porque chegar a uma altura e dizer assim, olha, vou ter 14 empates até ao fim, não perde e desce. Não é verdade? Sim. Tem 14 empates, faz 14 pontos até a final e desce divisão. Sem dúvida nenhuma. Nesta segunda volta vai haver empates que pouca gente se debruça sobre isso e diz, pá, tivemos 14 jogos sem perder, meu. E então, descemos. Portanto, olha, as equipas, estas equipas que estão cá em baixo, na classificação, que não tenham 2 ou 3 vitórias seguidas, vão comer o pão que o diabo amassou. Tem que ganhar 2 vezes em casa, um jogo em casa, ir ganhar o outro fora, tornar a ganhar em casa. E depois equilibram as contas e então os treinadores já podem passar de outra forma. Porque eu não sou treinador agora, mas se estivesse numa situação destas, ou a jogar para primeiro, ou a jogar para não descer, eu tinha a certeza absoluta que estava mais tempo acordado de noite do que a dormir. Sr. Carlos, até para passar a palavra para o Dinis também, só para dizer, já que também trouxe essa questão, o Lamas em casa recebe o Varense, recebe o Formentelos, recebe o Oliveira do Bairro, recebe o Estilo, recebe o Pampilhosa, o Estarreja e a José Forte. Já o Espinho em casa recebe o Estilo, recebe o Fiães, o Passos de Brandão, recebe o Canedo, o União de Lamas, o Alba, a Ovarense e o Fermentelos. Eu vou explicar aqui uma coisa. Olha, se o Espinho, se o Espinho ganhar jogos todos, 3 pontos. Se empatar, só faz 1. Se perder, faz 0. E já lhe digo do Passos de Brandão também. Dini, já não há classificação nesta altura. Olha, pronto, como já fui dizendo, o Passos de Brandão, depois deste resultado, para mim, na minha opinião, fica de facto, digamos, consolidado, digamos assim, embora para a direção ou o clube. Ou achas que o Lamas está garantidamente no primeiro lugar? Não, o Lamas não está garantido, embora tenha uma tranquilidade que os outros não têm, sem dúvida nenhuma. Uma margem que tem uma margenzinha que lhe dá alguma... E fora da taça Aveiro, que poderá dar também aqui um foco. Exatamente, também há alguma mas margem. Mas também pode ser o problema, está parado uma semana. Sim. Às vezes é mais problemático do que propriamente estar em competição. Até para rodar jogadores, sim. E o que faz você só treinar camadas jovens? Não. Eu treino os massas. Agora não haja. Agora penso que foi um pouco assim como a Ovarense. Atenção, nós temos. Eu pessoalmente tenho dito que a Ovarense ainda nada está perdido. Agora, claramente que está aqui muito difícil para essa gente, porque pronto, são 14 jogos, não é? Mas
este resultado para mim é, como eu disse, e perante a classificação, penso que de todos foi de facto o Paços Brandão que teve digamos, a vantagem de relançar isto. Permite-me só, acredita que o União Lamas poderá perder 14 pontos para o Recreio de Águeda? É uma questão para o Carlos Silva. 14? Não, mas o Águeda se ficar em segundo já vem uma prova nacional. Ok, pronto. São 14. Então se falares para o título, o que é que é? 14 jogos é o que falta. Isto ficaria uma média de perder quase um ponto por jogo. Não acredito nisso. Fica muito difícil. As equipas que acreditas que poderão ainda sonhar a fazer frente aqui ao União Lamas? Não, para mim claramente são as três, embora o Alvarense esteja já no 4 jogos, como se costuma dizer na gíria, preso por arames, mas sem dúvida nenhuma os três de cima ainda têm que contar com o Alvarense, mas reconheço que o Alvarense está ali presa por arames, porque pronto, já estamos aqui a falar de uma 12 pontos, não é? Salvo erro, que vai do Alvarense para lá, mas 12 pontos. Estamos a falar de 3 vitórias, a ganhar 3 vezes seguidas e os outros... Só dizer que por uma questão de justiça, colocando as equipas que elas colocam em cima da mesa, o calendário do Paços Brandão recebe o Oliveira do Bairro, recebe o Estilo, vai à Águeda, péssima desculpa, exatamente, Paços Brandão, recebe o Oliveira do Bairro, recebe o Estilo, vai à Águeda, vai a Espinho, recebe Pampilhosa e recebe o Fiens, tem vários jogos, 2 jogos fora, 2 jogos em casa, vai a Estarreja, recebe o Canedo, vai ao Joé Force, recebe o Lamas, vai a Esmoriz, recebe o Alba, vai a Mansores e recebe o Alvarense na última jornada. Já o Alvarense tem então União Lamas fora, Alba fora, Esmoriz em casa, Mansores em casa, Fiens fora, Cesarense fora, Fermentelos em casa, Lebon fora, Oliveira do Bairro em casa, Recreio de Águeda fora, Bostelo em casa, Espinho fora, Pampilhosa em casa e Paços Brandão fora. Aqui também... O Paços Brandão nas últimas 4 jornadas tem 2 jogos em casa que podem decidir a subida de divisão, o segundo lugar e o terceiro. Joga em casa com o Lamas e com o Alvarense. Nos últimos 5 jogos, sim. Nos últimos 4? Nos últimos 5. Sim. Há 4 jornadas de fim, joga com o Lamas, não é? Sim, joga na 30ª jornada com o Lamas e na 34ª com o Alvarense. Passo para fecharmos, Diniz, temos aí. Pronto, eu penso que está tudo dito. Em termos de calendário, me parece até muito honestamente que, tirando a ida do Paços Brandão a Espinho fora, parece-me que em termos de calendário o Paços Brandão, até eu pessoalmente dos 3 gosto mais do calendário do Paços Brandão. Comparado o calendário do Lamas com o do Espinho e do Paços Brandão, eu pessoalmente... O Paços Brandão vai à Águeda, vai a Espinho... Mas eu gosto mais do calendário do Paços Brandão, até pelo campo que o Paços Brandão tem. Eu acho que o Paços Brandão pode tirar alguma vantagem. Eu acho, mas tudo isto não vale absolutamente nada. Na minha opinião, o Paços Brandão tem mais vantagens a jogar fora do que em casa. Olha, a opinião que eu tenho e tenho constatado isso. É a minha opinião e tenho constatado no terreno, em factos reais. O Paços Brandão, de facto, no seu campo, tem mais dificuldades com equipas mais fracas. Porque com equipas tão boas como eles, o campo do Paços Brandão é uma vantagem para o Paços Brandão. E isto eu consigo prová-lo por aquilo que tenho visto ao longo das épocas. É uma equipa que Agora o problema do Paços Brandão, o problema do Paços Brandão é quando joga. O problema do Paços Brandão é quando joga com o Juba Force, com o Fermentelos, com determinadas equipas que são boas equipas, mas com os furinhos abaixo do Paços Brandão. Naquele campo o Paços Brandão tem mais dificuldade. Agora, para equipas fortíssimas como o Lamas, como o Espinho, que já lá esteve em Espinho, em Paços Brandão, naquele sintético o Paços Brandão tem vantagem, porque é tão forte como o seu adversário com o campo que é familiar. Sim, em termos de classificação, na minha opinião, parece-me que em função daquilo que concordo com a maior parte das coisas que aqui foram ditas, parece-me claramente que o Obarense vai jogar a última cartada na perspectiva de tentar ainda ter o sonho de subida no próximo jogo em Lamas, não ganhando, praticamente acabará o sonho,
porque nós estamos a falar de 20 jornadas neste campeonato em que o Lamas, que é o primeiro, perdeu 1 e empatou 3, ou seja, estamos a falar pela margem que tem, apesar de sabermos que isto é futebol e que tudo pode mudar de um momento para o outro, parece-me uma margem já bastante confortável. Por isso parece-me claramente... Muita consistência no União Lamas. Sim, muita consistência, e atenção, não é só a consistência deste ano, estamos a falar, e o Sr. Carlos sabe dessa realidade melhor do que eu, e o Sr. Diniz, estamos a falar de uma direção que já tem algum tempo de trabalho, estamos a falar de vários anos de tentar subir, estamos a falar de vários jogadores que se mantêm e que já têm esse calo, essa maturidade, apesar de não terem tido sucesso aí, nesse aspecto, mas tiveram no outro aspecto, na taça, pronto, e na supertaça. Parece-me claramente que a luta será, na minha opinião, a 2, será entre o Lamas e o Espinho, sendo o Paços Brandão aquela equipa que mais se vai aproximar pela qualidade do trabalho do Tiago, pela ideia que tem no seu jogo, pela qualidade e a maturidade também do seu plantel. Parece-me que tem essa vantagem, até porque também já trabalha com eles há algum tempo. Aqui, a minha opinião relativamente ao Paços, até porque é uma equipa que eu conheço bastante bem, fomos nós que fomos fazer a apresentação do Paços Brandão este ano, e o Tiago é um amigo de alguns anos e que de muita partilha de ideias. É uma equipa que, concordo, quando joga com equipas ao mesmo nível no seu campo, tira proveito disso, quando as equipas querem jogar. Quando joga com equipas que vão jogar num bloco médio-baixo a procurar a transição, criam muitas dificuldades ao Paços Brandão, porque o sintético não ajuda aquilo claramente, que é os gestos técnicos da sua equipe. Claramente. Jogando fora de casa, não tendo a pressão de ter que ganhar e tendo bons campos, é uma equipa que normalmente apresenta sempre um bom registro de futebol. Só aqui uma parte, que foi uma coisa que o Tiago pontuou quando foi a Cesar jogar, tem dificuldades quando jogam em campos relevados, porque não é a realidade do clube no seu dia-a-dia. Temos agora que ser mesmo muito breves, vamos ter aqui boas pequenas análises. Começamos hoje pela Zona Sul da Primeira Divisão. Resultados este fim de semana: Vila Nova Monsaros 2, Valcambrense 2, Freguesia de Santo André 1, Gafanha 3, Vista Alegre 3, Valga 0, Valonguense 2, Avanca 0, LAC 4, Mosquense 2, Calvão 1, Milhada 0, Pio Buxo 1, Pinheirense 1. A classificação dita que nesta altura Vista Alegre é líder com 30 pontos, segundo Milhada com 29, terceiro Gafanha com 25, quarto LAC com 24, os mesmos de Pinheirense, Valonguense sexto com 22, com 21 pontos Morisquense em sétimo lugar, oitavo lugar para a Avanca com 20, nono lugar para Valcambrense com 19, décimo lugar para Vila Nova Mansaros com 18, décimo primeiro Calvão com 16, Freguesia de André é o 12º com 15, Buxos com 13 pontos é o 13º e o Valga é o Lanterna Vermelha com 10 pontos. Uma análise à classificação e também uma palavra para o jogo deste fim de semana do Vista Alegre, em que a equipa Vista Alegre vence por 3-0 em casa o Valga. Como tem sido a panagem nas últimas semanas, tem havido algumas surpresas em termos de resultados, principalmente das equipas que estão no topo da tabela. Esta semana houve alguns resultados que, na minha opinião, foram surpreendentes. A questão do Milhada ter perdido em Calvão parece-me um resultado com alguma surpresa. A questão do LAC Morisquense é um resultado normal, porque poderia dar para qualquer lado, são duas boas equipas, duas excelentes equipas. A questão do Valonguense Banca também me parece que poderia dar para qualquer lado, e os outros resultados parecem-me normais. Neste momento a classificação dita o que dita rendimento, não é? Pronto, e é uma série muito equilibrada, pronto, e parece-me que tem acontecido nas últimas semanas alguns resultados surpreendentes, mas vai acontecendo um bocadinho por todos, vai acontecendo um bocadinho em todas as jornadas. Pronto, há aqui algumas questões ainda por resolver em termos classificativos, que pode ter interferência no campeonato. Recentemente temos a notícia que a LAC no próximo ano jogará na 2ª Divisão Distrital por uma questão administrativa da própria associação LAC, ok? Apesar de continuar o campeonato, até se falou da possibilidade de saírem alguns jogadores para outras equipas da mesma divisão ou da divisão superior. Há aqui também duas questões por resolver administrativas. Uma delas, que está diretamente relacionada connosco, tem a ver com o jogo Valcambrense-Vista Alegre, que há um elemento que esteve no banco de suplentes do Valcambrense castigado, poderá ditar ou não vitória administrativa para nós. E há aqui também outra questão, que é o Morisquense-Valonguense, que foi um jogo que estava 2-2 e que não terminou, que
também poderá ditar outro tipo de resultado. Ou seja, há aqui algumas situações para resolver na Zona Sul, mais complicadas em termos de previsão do que na Zona Norte, mas neste momento é o que a classificação dita, parece-me que é evidente. Muito rapidamente, Carlos Silva, uma palavra para esta segunda divisão. Zona Sul. Para esta segunda divisão, para a primeira divisão, para este segundo escalão, peço desculpa. Para este segundo escalão. Eu já há bocadinho falei aqui com o Hugo e acho que há um equilíbrio muito grande ali, 6 ou 7 equipas, e a regularidade é que vai mandar nesta equipa. A equipa que conseguir ganhar 2 jogos, 3 jogos seguidos, pode dar a sapatada final nesses, faltam, salvo erro, 11 jogos. 11 ou 33 pontos. Penso que com a vantagem que eles levam para o terceiro classificado, penso que o Vista Alegre é um sério candidato ao título se mantiver a regularidade que tem mantido até agora. Agora também pode acontecer um tsunami lá para aquela zona e vir tudo por água abaixo, não é? Mas olhando à recuperação que eles fizeram... à beira do mar, não é? Não, mas é que eles fizeram uma excelente recuperação. O Vista Alegre, eu nas primeiras jornadas apontava para o Valonguense, e o Pinheirense Salgueiro também andava cá em cima, uma equipa qualquer que andava lá juntamente com eles. Uma que desiludiu desde o início da coisa foi o LAC, que andou sempre nas médias e subiu agora um bocadito na classificação nos últimos tempos, penso eu que foi assim. Sim, o LAC. Sim. Agora, é de prever que o que me surpreende Valência e Milhada tiveram... O que me surpreende pela negativa é e agora aqui confirmar, equipas que vieram do Campeonato Sabsec, que é o caso de uma banca, um caso de um Gafanha, que já esteve lá... Peço desculpa, Sr. Carlos, interromper, era a Mirada que estava em primeiro, estava a confundir com o Valcamarense. O Valcamarense está a fazer a recuperação, de baixo para cima, que é o que já tínhamos falado aqui uma vez. A primeira vitória do Valcamarense foi connosco, foi a 11 de novembro. Foi a nossa última derrota antes de chegarmos ao Pinheiro. Ser treinador, tenho os registros todos. Não, mas é que eu aprendeu consigo. Não, mas eu também era um indivíduo preocupado, e você, se vier, estava aqui a fazer a contagem dos pontos do Paço não em casa e fora, e se calhar as coisas estão mesmo equilibradas. Portanto, o Paço não já perdeu pontos em casa, que se os tivesse, se calhar estava a bater ali o pé ao Lamas. Está bem que está. Pronto, já Força e Fermentelos, são 2 jogos. Perdeu com o Águeda também em casa. Sim, mas são 2 jogos que claramente estariam no outro patamar. O Paço quanto ao Vista Alegre, olha, não é por gostar aqui, que eu cheguei aqui, olhei para ele e vi que ele era treinador de futebol. E depois o que me satisfaz é isto aqui, é a aposta dos clubes nestes jovens treinadores. Eu não quero com isto dizer que os mais velhos não tenham lugar no futebol que têm, e uma das minhas lutas é alguns treinadores com um currículo invejável estarem de fora e para estarem a treinar outros indivíduos que, na minha opinião, deviam andar mais 2 ou 3 anitos ali assim a palmilhar e depois então terem a sua oportunidade. E há outros que têm a oportunidade, como está aqui o Hugo, que está a agarrá-la com 10 mãos e está a aproveitar, e certamente se ele conseguir levar o Vista Alegre ao Campeonato Sabsec, já tem garantia que fica no Vista Alegre. E depois vai ter mais 3 ou 4 equipas atrás dele. O Sr. Carlos costuma estar bem informado e diz muito rapidamente também esta primeira edição. Eu penso que já foi quase tudo dito. Agora, de facto, esta zona sul tem de facto esta questão. Porque nós até poderíamos, relativamente à zona norte, há esta diferença e poderemos agora, nos poucos jogos que faltam, começarmos a analisar o calendário de cada um dos 3 primeiros, digamos assim. Aqui na Zona Sul nós temos essa dificuldade pelo Deixa-me equilíbrio. Deixa-me só dizer aqui um pequeno disclaimer, fica essa promessa de na próxima semana fazemos essa análise na Zona Norte, que hoje não vamos ter tempo porque ainda temos que fazer o lançamento da taça distrital, temos que mesmo que acelerar. E é isto de facto que nós não conseguimos na Zona Sul. Porquê? Porque independentemente do calendário de cada um, isto está provado que de facto aqui qualquer um ganha a qualquer um e qualquer um vai perder em qualquer... Portanto, é de facto uma zona sul muito equilibrada e o calendário aqui não ajuda muito, porque de facto
vai ter que ser jogo a jogo e a diferença pontual entre estas equipas é muito curta. Muito rapidamente, só dizer então que na Zona Norte tivemos os seguintes resultados: Relâmpago Nogueirense 2, São Roque 1, São Vicente Pereira 1, Luciano da Rosa B 1, Paivense 2, Argoncilho 1, Macieira de Câmara 1, Nogueira da ADN 2, Sanguede 0, Corrigães 2, Ronda 2, Arrefendense 2 e o Macierense 2, Carrozense 3. Dita em classificação, Corrigães é líder com 34 pontos, segundo Carrozense com 30, terceiro São Vicente Pereira com 26, quarto Luciano da Rosa B com 25, os membros de Relâmpago Nogueirense, sexto São Roque com 23, ADN 7 com 22, oitavo lugar para o Arrefendense com 21, nono Paivense com 20, décimo Ronda com 16, décimo primeiro Argoncilho com 14, 12º Macierense com 13, Sanguede é o 13º com 10 e o Lanterna Vermelha Macieira da Câmara com 7 pontos. Não temos tempo de fazer estas análises. Dizer apenas que a próximo fim de semana não teremos campeonatos da Associação Futebol de Aveiro, para termos a Taça Distrito de Aveiro com os seguintes jogos: Ovarense Carrozense, Estarreja Esmoriz, Passos Brandão Vista Alegre e o Valonguense Lobão, tudo no sábado, estes jogos. No domingo teremos Alba Macieira de Câmara, Oliveira do Bairro Cesarense, Canedo Sporting Espinho e o Pampilhosa Fermentelos. Mister, Passos Brandão Vista Alegre é um jogo entre a primeira divisão e elite, entre dois amigos, que já começou há pouco. Quais são as expectativas para este jogo? Sim, as expectativas, como é lógico, como disse o Sr. Carlos, ninguém ganha ou perde sem entrar em campo. Naturalmente que nós temos um conhecimento profundo daquilo que é a equipa do Passos Brandão, até porque temos uma ferramenta que é a AFA-TV, que nos permite ver os jogos todos e analisar. E os jogos de apresentação? Os jogos de apresentação. Foi um bom ensaio. Temos essa vantagem em função do Passos Brandão, que tem que viver os Acho que é mais nossos para o Passos Brandão ao contrário. Temos essa vantagem. Mas será naturalmente um jogo de grau de dificuldade muito elevado para nós. Temos essa noção, mas também, como eu disse, a nossa equipa, apesar de ter a idade que tem, e eu posso dar um exemplo, quem anda quem não conhece tanto a nossa realidade, nós neste último jogo entramos em campo com 9 jogadores que podiam jogar no Campeonato Sub-23 da Associação de Futebol de Aveiro. Ou seja, estamos a falar de uma situação que eu direi quase anormal para uma equipa que quer lutar para subir divisão. Pronto. Mas essa foi uma aposta segura, firme e consciente daquilo que nós queríamos. Naturalmente, quando nós temos uma equipa tão jovem, a ambição e o sonho comandam a vida. Pronto. E isso é o que nos leva à taça. A taça é uma competição que nós encaramos com total responsabilidade. Estaremos em Passos Brandão com o objetivo de tentar passar a eliminatória, sabendo que é muito difícil, mas também sabendo que para nós, equipa técnica, somos uma equipa jovem, para o Vista Alegre, que já não está há algum tempo na elite, e para os meus jogadores, acho que é uma montra que toda a gente deseja estar, até porque iremos mostrar aquilo que é o nosso trabalho, assim como já fizemos na eliminatória passada, quando eliminamos a Juve Force em casa. Muito rapidamente, Inês, quais são os jogos de cabeça de cartaz? E o Vista Alegre terá aqui um osso de roer em Passos Brandão. Sim, mas penso que é um jogo interessante. Penso que este jogo Passos Brandão, até pelo campeonato que o Vista Alegre está a fazer, na minha opinião, quer uma equipa, quer outra, e eu penso Podemos ter chuva este fim de semana, poderá sim, ser algo mas que poderá influenciar. Influencia sempre. Não haja dúvidas que, para mim, muito, com todo o respeito que tenho também por um conjunto de outros encontros aí também bastante interessantes nesta eliminatória, mas eu penso que este, em particular, eu penso que será, digamos, aquele que eu acho, na minha opinião, que seria o cabeça de cartaz. Porquê? Pelos campeonatos que ambas estão a fazer. O Passos Brandão está a fazer um campeonato excelente, o Vista Alegre, idem aspas, não acho que haja assim também uma diferença tão grande, abismal, entre as divisões, embora haja essa diferença. Penso que vai ser um jogo forte. Carlos Silva, jogos sábado e domingo para ver, apesar de não ter seu nenhum nome. nome. Vou dizer aqui uma coisa, Filipe, que isto não é só puxa-saco, eu não passo graxa a ninguém. Mas este senhor que está aqui, o Gomes, na minha opinião, por aquilo que ele falou agora há bocadinho, tinha uma equipa que podia jogar no Campeonato Sub-23, e isto define a inteligência ao serviço de futebol. Não tenho a mínima dúvida. Porque ele, se tivesse na equipa dele 6 ou 7 jogadores com 28, 29 anos, 30 anos, que são a idade dele, e ele não tinha o mesmo poder que tem com estes jovens todos que vão atrás dele até à morte.
pode crer nisto. E a grande vitória dele é precisamente ele ter jogadores que acreditam nele, que sabem o que ele é e fazem isso tudo aí. Depois aqueles 29 anos, 30 anos, diz o que é que este gajo quer? Estão aqui a o Pio Júnior jogou nos campeonatos nacionais, por exemplo. Agora, quanto à eliminatória da taça, isto só estou a fazer esta à parte para que você pense nisso e acho que está a pensar muito bem. Rapidamente. Nestes jogos aqui, só há uma equipa que vai ter a rentabilidade, pode tirar a rentabilidade deste jogo da taça, que é o Alba. Vai jogar com uma Cieira de Câmara, precisa de ganhar, tem que dar uma goleada para se motivar outra vez e esta equipa fazer acreditar, porque os jogadores têm eles. É uma pena uma equipa como o Alba andar no lugar onde anda. Tem a oportunidade de jogar com uma Cieira de Câmara. Quanto aos outros, vai ser tudo jogos equilibrados. Pode crer que vai ser. Já definiu os jogos que vai ver? Já. Em princípio, espero que vá haver o Paços Brandão Vista Alegre. Em princípio, é no sábado. É no sábado. Então já tenho dúvidas. Tinha tudo combinado já com um treinador. Um bom dia. Com um treinador para ir ver ao Alvarense Carregozense. Sábado é um para bom ver dia. o Alvarense Carregozense por causa do Carnaval. Pensei que era este o único jogo que havia. Estive aqui a ver. É metade. Pronto. E se o Paços Brandão também joga em casa, também é outra hipótese. E depois no domingo, se calhar vou optar pelo Campeonato de Portugal. Vamos para as notas finais muito rapidamente. Temos já a seguir ainda está ligado aos campeonatos nacionais, hoje com uma temática forte em cima da mesa, que é a questão do policiamento. Inês, para terminarmos o nosso programa muito rapidamente, notas finais. Olha, a minha nota final vai, sem dúvida nenhuma, toda a minha solidariedade, quer para o jogador do Lobão, quer para o jogador do Paços Brandão. Porque eu já vivi momentos parecidos e ainda hoje me marcaram, e daí o meu grande abraço a estes dois jogadores e o meu voto de solidariedade, mas que recuperem o mais rapidamente possível, quer psicologicamente, quer fisicamente ao outro, e que compreendemos que isto de facto são lances que acontecem no futebol. Subscrevo na íntegra daquilo que o Diniz disse agora em relação aos jogadores lesionados. Estou com eles 200%. E depois estou a 300% também com os adeptos de Lamas que foram Açores. O Lamas encheu completamente o campo de Açores. E isso é prova evidente de que os sócios e adeptos do Lamas estão a acreditar, e acho lá que isto seja para continuar, porque o Lamas precisa de renascer, o Lamas precisa de surgir, e dou aqui os meus parabéns à direção do Lamas pelo trabalho desenvolvido até ao momento, que tem ajudado bastante para que os adeptos de Lamas voltassem outra vez ao futebol. E para terminar, agradecendo a presença do Mr. Hugo Gomes, pedindo desculpa por este pequeno atraso inicial, quais são as notas finais e as ambições para esta época? Em primeiro lugar, queria também dar aqui um abraço ao Luís, com quem eu trabalhei em Abanque e trabalhei em Fiães, e que recupere rapidamente, porque além do jogador que é uma boa pessoa. E espero que ultrapasse esta fase, que vai ser difícil, que é sempre difícil um jogador não poder jogar. Relativamente à questão das ambições que temos, naturalmente eu assumi aqui perentoriamente e assumo e não me escondo, o nosso objetivo é subir a divisão no campeonato, e eu vou pegar nas palavras de um jogador meu, a AFA TV: enquanto nos deixarem sonhar na taça, vamos sonhar até onde pudermos. E iria aproveitar também este momento para pontuar aqui duas situações importantes. Primeira questão, pegar numa deixa do Sr. Carlos Silva, que é o meu obrigado à instituição Vista Alegre por ter confiado em alguém tão jovem, sem provas dadas como treinador principal, numa altura difícil. Para muita gente não sabe, mas esta direção já vem há algum tempo, e este ano faz 200 anos a fábrica Vista Alegre, ou seja, é uma marca muito importante naquilo que é a instituição empresa, e nós naturalmente queremos brindar a empresa que é a mãe de tudo, com um sucesso esportivo no futebol sénior que já procuram há muito tempo. E o meu agradecimento na pessoa do Nuno, que é o diretor-geral, do Cotrim, que é o diretor desportivo, do Machado, que é o presidente, e do vice-presidente do Pimenta, que são pessoas que estão connosco todos os dias, mais a equipa deles de trabalho. Também agradecer à minha equipa, e quando digo equipa, jogadores e equipa técnica, por tudo aquilo que fazem e que acreditam, e por alimentarem este sonho semana após semana. E por último, que não poderia deixar de ser, toda a gente que anda no futebol sabe o tempo que abdicamos e deixamos a família de parte. Aqui o meu obrigado aos meus pais, à minha esposa e às minhas filhas e à minha irmã,
por tudo aquilo que fazem na minha ausência. E o meu obrigado pelo convite e por este tempo convosco, que é um prazer. Sou um ouvinte atento deste programa também. E não será a última vez que estará cá connosco, certamente. Obrigado, Mister. Obrigado, Carlos Silva, Leonardo Diniz. Um grande abraço para o Hélder. Terminamos a nossa sintonia tática dos campeonatos da São Paulo de Aveiro. Regressamos já daqui a pouquinho com sintonia tática dos campeonatos nacionais.